Nós vamos começar, né, a falar sobre sensoriamento remoto, como eu falei para vocês. E, assim, o sensoriamento remoto, pessoal, quando a gente fala de sensoriamento remoto, a gente pensa muito em alguns exemplos que eu vou falar aqui para vocês, que é, por exemplo, mapeamento de solo, de uso do solo, monitoramento de áreas de vegetação, de plantações. Então, assim, o sensoriamento remoto ele é muito utilizado nesse sentido, principalmente na área ambiental, na área agrícola, né? Ele é muito utilizado na área agrícola, nas culturas, né? No gerenciamento de recursos renováveis, na classificação e avaliação de recursos terrestres. Então, é muito utilizado na área ambiental esse tipo de ferramenta. E assim, as informações, pessoal, sobre a superfície terrestre, elas são muito importantes, muito relevantes para o nosso estudo, para a nossa área, né, que é a área ambiental. E muitas atividades, elas estão bem relacionadas, bem diretamente relacionadas com essas informações, que são justamente as atividades que eu falei para vocês. Então, atividades de vegetação, de recuperação de áreas degradadas, monitoramento dessas áreas de plantações. Então, muitas dessas informações, elas podem ser obtidas da interpretação e da análise de dados justamente provenientes do sensoriamento remoto, certo? É por isso a importância, digamos assim, de estudarmos o sensoriamento remoto. Então, justamente com o objetivo da gente ter algumas informações básicas, né, como a gente vai ter sobre princípios físicos, sobre as técnicas de sensoriamento remoto, os sistemas de coleta de dados, sistemas de sensores também a gente vai falar. E aí, essas características que a gente vai perceber, vamos perceber algumas características espectrais, vocês vão ouvir esse nome, características do espectro, né, dos recursos naturais. E aí a gente vai ter uma capacidade, pessoal, através do sensoriamento remoto, a gente vai ter uma capacidade de interpretar de forma visual imagens multiespectrais e justamente informações sobre as principais técnicas de aplicação no sensoriamento remoto, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os conceitos, né, de sensoriamento, entender o princípio do sensoriamento, as aplicações em situações práticas, classificar os sistemas sensores, né, as aplicações, os tipos de resoluções de imagens capturadas pelo sensor, enfim, esses são nossos objetivos de aula de hoje. Então, para iniciar, é importante a gente refletir um pouco de como se deu, né? Justamente em função, pessoal, do gerenciamento dos recursos naturais, né, do mapeamento do uso do solo, essas áreas de vegetação, de plantação, a gente tem o sensoriamento como uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta essencial nesse sentido, porque o sensoriamento remoto, ele faz justamente da aquisição de informações sobre um objeto de forma remota. Quando eu falo de forma remota, é de forma distante. Ou seja, mesmo sem que tenha um contato físico, ele há uma coleta de dados, de informação sobre um objeto, né? Apesar de não ter o contato físico com ele. Então, ele é crucial, pessoal, na interpretação e análise de dados, né? Principalmente para a nossa área, como eu falei para vocês, e fornece informações básicas sobre os princípios físicos que fundamentam as técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de coleta de dados. Bom, para iniciar, a gente precisa entender um breve histórico acerca de como nasceu, digamos assim, o sensoriamento remoto. Quando a gente fala de sensoriamento remoto, né, a primeira coisa que a gente pensa é sobre os satélites, a gente pensa logo nos satélites, mas o desenvolvimento do sensoriamento remoto, ele se data de forma muito antiga. A primeira foto que vocês estão observando aqui, essa é a primeira foto, foi realizada em 1858, certo? Então, desde a invenção das câmeras fotográficas, na primeira metade do século XIX, é que a gente tem diferentes fotógrafos usando imagens, né? Imagens aéreas,
seja por meio de balões, de pipas, para ter justamente essa coleta de dados. A gente vê aqui essa foto, ó, ele usou uma pipa, né? E aí ele colocou a máquina fotográfica e ele fez o uso de uma pipa para fazer esse registro. E aí esse registro é na França. Então foi a primeira foto aérea realizada, tá certo? A gente tem também a primeira imagem obtida, né, pelo satélite Tiros, né, com a invenção dos aviões no século XX, aí, digamos assim, facilitou a obtenção de imagens aéreas, né. E aí, em função da Primeira e Segunda Guerra Mundial, esse desenvolvimento ele aconteceu de forma bem acelerada, porque era para ser utilizado para fins militares, né. E aí, entre as guerras mundiais, o uso do sensoriamento para cartografia, geologia, agricultura, enfim, diversos usos, ele começou a se desenvolver. Então, o que a gente percebe aí? Que ele teve uma ascensão, principalmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí, na década de 60, os sensores começaram a ser colocados no espaço, sendo a primeira imagem multispectral do satélite feita por Apollo 6. E aí, desde então, o sucesso de várias outras missões espaciais, né, teve, como muito conhecido, hoje denominado Landsat, o número de sistemas de sensoriamento remoto vem crescendo de forma substancialmente. E o que acontece é que esse crescimento, ele acaba gerando uma quantidade enorme de dados, né? Quem aqui não conhece o Google Earth, né? E aí, ele permite o acesso a diversos dados por qualquer pessoa no mundo. Eu tinha o Google Earth aqui no meu computador, e antes eu gostava de ficar olhando, colocando as áreas, dando zoom, e eu gostava muito, principalmente na graduação, eu gostava muito da área de geoprocessamento, né, da disciplina. Então, a gente percebe que hoje a gente tem essas ferramentas que a gente pode ter no nosso computador, né? No caso do Google Earth, a gente pode, digamos assim, viajar a qualquer lugar do mundo pelo Google Earth. A gente consegue colocar um lugar e ver de forma bem nítida as imagens daquele lugar, né? Então, para a gente perceber. Só que eu fiz um esquemazinho aqui para vocês, para a gente ver de forma mais detalhada acerca das décadas. E aí o Brasil, pessoal, ele iniciou os investimentos de capacitação de profissionais, desenvolvimento de infraestrutura, que viabilizasse essa aplicação de técnicas de sensoriamento, foi aqui, na década de 60. E aí, com o projeto de sensoriamento remoto, teve um projeto no Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, aqui foi onde nasceu a capacitação de profissionais para a infraestrutura. Na década de 70, essas atividades se concentraram na recepção na utilização de imagens orbitais, que eram de satélites dessa série Landsat, que eu falei para vocês. Essa série aqui, da NASA, que foi enviada pela NASA. E essa série teve uma maior concentração na recepção dessas imagens. Porém, o conhecimento disponível ainda aqui, nessa época, se restringia muito à viabilização da identificação de feições específicas existentes só na superfície terrestre, não tinha tanta nitidez, entende? E aí, a gente tinha a possibilidade de elaborar mapas temáticos variados, mas ainda não era de uma forma tão nítida. Lá na década de 80, com o lançamento de um sensor conhecido como TM, né, que esse sensor, que é justamente esse sensor aqui, Thematic Mapper, que a gente conhece como TM, e quando houve o lançamento desse sensor, na década de 80, ele estava a bordo do Landsat 4, e depois, posteriormente, ele estava a bordo do Landsat 5. E aí, a resolução espacial mais fina, né, e maior número de faixas espectrais. Então, quando eu falo assim, resolução espacial mais fina, maior número de faixas espectrais, né, explorada dentro desse sensor, eu vou falar mais à frente esses termos, mas é relacionado à nitidez, à qualidade da imagem, tá? E aí, esse sensor, ele era melhor, digamos assim, em relação às faixas espectrais, em relação à nitidez, em relação à resolução espacial, certo? Esse aqui, o TM. E aí abriu novas possibilidades, pessoal, de aplicação das técnicas de sensoriamento remoto, incluindo não só, tipo, mapeamentos temáticos, como a gente falou aqui na década de 60,
mas estudos que quantificou parâmetros biofísicos, por exemplo, a gente pode quantificar a biomassa florestal com dados radiométricos, derivados de imagens que são geradas. Então, assim, quando eu estou falando todos esses termos, pode ser, assim, bem confuso, porque são parâmetros e palavras, assim, bem específicas, né? Mas vocês vão conseguir ter um norte, né? Porque vocês precisam primeiro ter a particularidade de ter o acesso a esses termos, ter o acesso ao que seria a ênfase do sensoriamento, para posteriormente entender ao longo do tempo como se dá. E aí, nessa década de 80, as coisas se modernizaram, né, de forma bem particular. E aí, pessoal, a origem do sensoriamento, ele vincula-se justamente com o surgimento da fotografia aérea, como eu falei para vocês, aquela primeira fotografia. Então, ela pode ser dividida, tipo, década de 1860 até 1960, e de 1960 até os dias atuais. Então, da década de 60 até os dias atuais, tá? E aí, esse sensoriamento é fruto de um esforço, que é um esforço de diversas áreas. Então, eu diria que é multidisciplinar, porque ele integra avanços da matemática, física, química, computação. Então, esse avanço, ele é multidisciplinar, ele envolve diversas disciplinas, diversas áreas. Então, as fotografias, elas foram os primeiros produtos do sensoriamento remoto, e, como eu falei para vocês, pouco depois das câmeras, né, começou a ser montado em balão, de ar quente, e aí teve uma técnica usada durante a Guerra Civil nos Estados Unidos para reconhecer o território, isso foi lá em 1862, então, há muito tempo atrás. Então, todo esse contexto, né, como eu falei para vocês, durante a Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora que a gente já conta com um pouco, né, da nossa história, do sensoriamento remoto, vocês já conseguem ter uma ideia do que é sensoriamento remoto, né? Então, qual seria, então, a definição do sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto, pessoal, quando a gente fala de sensoriamento remoto, o princípio dele é justamente, como eu falei para vocês no início, que diz respeito à aquisição de informações sobre um objeto de forma remota. Então, eu vou ter informações de um objeto de uma forma remota. Quando eu falo remota, de uma forma distante. Ou seja, não tem um contato físico com aquele objeto. Então, a gente pode dar os mais diversos exemplos de aquisição de imagens remota. Por exemplo, as imagens capturadas pelo olho humano, uma fotografia por uma máquina fotográfica, seja ela digital ou não, a imagem de outro planeta, né, coletada por telescópio, imagens da Terra obtida por satélite, por radar, por fotografia, enfim. Então, tudo isso são exemplos de aquisição remota. Ou seja, eu coletei uma informação de forma remota. Então, se imagine vocês tirando uma foto, registrando uma foto no celular de vocês. Vocês estão tendo aquisição de uma informação remota, ou seja, à distância, né? E aí, aqui a gente tem a definição, que é o conjunto de técnicas relacionadas à utilização de sensores para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto, tá? Sensoriamento, obtenção de dados, remoto, distante, tá? Lembrar disso aqui, importante. Então, sensoriamento remoto é a ciência que visa o desenvolvimento da obtenção das imagens da superfície terrestre, por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com materiais terrestres. A gente vai ver mais à frente o que é radiação eletromagnética e tentar entender como ocorre essa dinamicidade, tá? Para tanto, a gente vai recordar aqui algo que a gente falou na aula passada. Porque, olha só, sensores imagiadores, né, são muito interessantes, importantes para o planejamento territorial, porque eles fornecem resultado em imagem da superfície observada. Aí a gente falou semana passada que existia o sensor ativo e o sensor passivo, certo? As informações a gente obtém pela radiação eletromagnética, gerada por fontes naturais, por exemplo, sensor passivo, como o Sol, né, ou por fontes artificiais, que é o sensor ativo, como o radar. Então, são apresentadas na forma de imagens, sendo mais utilizadas aquelas captadas por sensores ópticos orbitais, localizados nos satélites,
certo? Então, aí, para vocês recordarem que a gente falou do sensor passivo, que é aquele gerado por fontes naturais, e ativo por fontes artificiais. Então, como eu falei, os sensores imagiadores, né, eles são interessantes de interesse do planejamento territorial e fornecem resultado com a imagem da superfície observada. Aí, olha só, o que vocês estão conseguindo observar aí? Nessa imagem à direita, é uma imagem, né, que nós temos da superfície, é uma imagem da Embrapa, aqui a gente tem um ano, foi em 2008. E o que acontece? Esses sensores a bordo de satélites, são sensores orbitais, eles fazem um rastreamento da superfície terrestre, trazendo essas imagens, certo? Essas imagens, elas vêm em diferentes resoluções, né? Em diferentes resoluções. Como a gente falou lá no início, a questão das resoluções, né? Que com o tempo, essas resoluções, elas foram melhorando com o passar do tempo, né? E aqui a gente vê uma imagem que a gente vai ver também a questão de bandas, e tudo isso a gente vai ver mais à frente, tá? Então, o que acontece? O sensor, ele coleta a imagem de determinado lugar, e depois ele envia essa imagem para ser estudado, por exemplo, a questão da hidrologia do local, a vegetação, como a gente pode ver aqui em verde, o uso e a ocupação do solo. Então, esses tipos de imagem, eles trazem dados, tanto quali como quantitativos, certo? A gente vê aqui também sensores podem ser instalados a bordo de aviões, com câmeras fotográficas, para ter uma resolução, digamos assim, mais nítida, uma melhor resolução, né? A gente chama de resolução fina, uma grande escala, certo? Então, a gente obtém uma imagem instantaneamente com uma fotografia aérea. Vocês compararem essas duas imagens, né? Com essa daqui, a resolução, a diferença de resolução, né? Então, os sensores, existem os orbitais, que é nos satélites, e existem esses nos aviões, que vai diminuir que vai melhorar a resolução e aumentar, então, a escala. Aqui a gente vê que diminuiu a escala e aqui aumentou. E aí, pessoal, o princípio básico para a gente adquirir esses dados, né, é justamente por meio da radiação eletromagnética, energia eletromagnética irradiada pelos objetos na superfície terrestre, tá certo? Então, quando se trata de informações para o uso em geoprocessamento, a gente delimita a informação, que essa informação ela é obtida através da radiação eletromagnética. Como eu falei para vocês, ela pode ser gerada por sensores o quê? Naturais ou artificiais, né? A gente falou justamente aqui. Pode ser chamado de sensor passivo, naturais e ativo artificiais. O que acontece? O princípio que ocorre, né, partindo desse princípio do sensoriamento remoto com a aquisição de informações para as propriedades que a gente tem, por exemplo, de um objeto, de uma árvore, e propriedades, pessoal, físico-químicas, certo? A gente tem o interesse de ter, por exemplo, informações dessa área, dessa região aqui. Então, as características, propriedades físico-químicas de objetos de interesse, a partir, gente, de medidas que são feitas pelo sensor, tá? E a partir de medidas feitas pelo sensor, que ele não entra em contato físico, né? Mas isso ocorre de forma remota. Então, o processo de aquisição se dá pela captura da radiação eletromagnética, certo? A captura da radiação eletromagnética por um dispositivo. O nome do dispositivo a gente chama de eletroóptico mecânico, que é denominado de sensor. Então, dispositivo eletroóptico mecânico é o sensor. E aí a gente consegue a captura pelo sensor. Posteriormente, o registro energético, né, que é o registro feito, ele é convertido em um sinal elétrico pelos detectores e é enviado às estações receptoras para o tratamento e distribuição dessas informações. Então, é coletado aqui e posteriormente enviado para a estação de recepção, para que essa informação seja analisada, enfim. Então, embora a gente... Então, o que a gente percebe? Que, embora a gente possa definir o sensoriamento como a obtenção de informações sem realizar contato com o objeto de estudo, o sensoriamento, ele costuma se limitar à superfície terrestre e à atmosfera, tá?
Então, a obtenção dessas informações vai ser utilizada usando a radiação eletromagnética. E outra coisa interessante, que a radiação, ela é emitida por qualquer corpo com temperatura acima de zero, tá? Então, a radiação, ela vai ser emitida por qualquer corpo com temperatura acima de zero, classificada justamente, pessoal, em função de algo chamado de comprimento de onda. Não sei se você já viu na física, mas eu vou também passar aqui um pouco para vocês. E aí, esse comprimento de onda dá origem ao espectro eletromagnético. Então, a gente fala radiação eletromagnética, sensoriamento remoto, espectro eletromagnético, né, resolução. Então, são muitos termos. Eu até entendo que, de início, esses termos é difícil a gente conseguir visualizar de forma bem detalhada, mas já dá, digamos assim, um início para uma posterior disciplina que vocês venham, né, a pagar, né, além da cartografia, né? E aí, pessoal, o sensoriamento remoto, depois que a gente vai aqui, ter esse momento de aquisição de dados, né? O que vai acontecer, né? Que informações são essas? Por que a gente precisa dessas informações? É uma pergunta para a gente fazer, né? Então, olha só, eu coloquei aqui esse no slide. Imagine se você precisa coletar dados de uma região do tamanho de um continente. Como você faria, então, para levantar esses dados em menos de 30 minutos? Pensem aí. Vocês precisam de informações acerca de um continente. Dados meteorológicos, por exemplo. Aqui está criando um tempo de chuva, já está quase chovendo aqui. E eu quero urgentemente um panorama do Rio Grande do Norte, por exemplo, a nível de estado. Como é que eu vou ter essa informação? Eu posso ter através dos sensores, tá? E aqui, como vocês podem ver, como você faria para levantar esses dados em 23 minutos? É justamente essa abrangência de coleta de dados do satélite meteorológico. Então, além disso, imagine se nessa área você tem uma área ou país de difícil acesso. Nesse sentido, o sensoriamento acaba sendo um grande aliado a esse tipo de pesquisa. Então, existem áreas que é difícil você, por exemplo, estar presente nessas áreas, fazer a parte de fotografia aérea dessas áreas, por exemplo. Então, o que acontece? A gente tem a implantação do sensoriamento como uma ferramenta que vai nos ajudar numa área, por exemplo, como a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Aqui foi um trabalho realizado para ver a questão de concentração de sólidos em suspensão. Esses sólidos em suspensão, pessoal, são os sólidos presentes na bacia hidrográfica, certo? E aí eles queriam estimar os níveis. E através das bandas, que chama bandas, essas colorações, eles conseguiram fazer o estudo e identificar essa concentração na bacia hidrográfica, certo? Então, é nesse sentido que existe a necessidade de estudar o sensoriamento remoto e de ter essas informações. Tem algo que eu ainda queria falar com vocês acerca dessa figura, é que um objeto, pessoal, qualquer, sobre a superfície terrestre, que isso fique bem alicerçado, há uma interação entre ele e o sensor. É como eu falei para vocês, é só a questão dele emitir, digamos assim, uma temperatura acima de 0 graus, né? E o que acontece? A gente pode observar que parte da radiação incidente, parte dessa radiação incidente, que como vocês veem na imagem, ela pode ser refletida, absorvida, tá? Também, ou transmitida. O que os sensores vão captar é a refletida dos objetos após a interação. Gravem bem isso aí, tá? No slide passado eu falei para vocês que existia parte da radiação, ela é absorvida, ela é refletida ou ela é transmitida. E a parte que o sensor vai, de fato, capturar é a refletida, tá? E quando a gente fala, professora, mas o que é radiação? Né? Quando a gente fala de radiação, a gente, de certa forma, a gente lembra muito de radioatividade. E, de certo modo, pessoal, esse pensamento faz sentido, até faz sentido.
porque a gente tem frequências que são utilizadas para esse fim, no caso da radioatividade. Mas a gente vai entender melhor esse conceito. Inclusive, vou até olhar aqui. Ó, aqui eu vou falar sobre radiação eletromagnética, né? Então, assim, agora a gente vai entrar mais na parte de radiação eletromagnética. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, qualquer objeto acima de zero absoluto, né, ele vai emitir uma certa radiação. O Sol é a nossa principal fonte de radiação, e a radiação gerada pelo Sol, ela vai se propagar na forma de ondas. Gravem bem isso aí. A radiação gerada pelo Sol, né, vai se propagar na forma de ondas, ou partículas em várias direções, que são aqui, como eu falei para vocês, certo? Em várias direções. E o que acontece? Essa energia, ela é chamada de radiância, tá? E radiância solar, que ela pode ser descrita numa curva para cada comprimento de onda. A gente vai falar sobre esses comprimentos de onda aqui, certo? Mas de antemão, vamos aos poucos. Então, parte da energia emitida pelo Sol, gente, não chega à superfície da Terra, tá? Por causa da interação que ela tem com a atmosfera, vai ter componentes da atmosfera como oxigênio, vapor de água, ozônio, gás carbônico, tá? E são conhecidas, essa energia, são conhecidas como bandas de absorção atmosférica. As regiões que permitem a passagem da radiação, elas são chamadas de janelas espectrais, certo? Então, por causa dessas limitações em relação à absorção, das bandas de absorção, os sensores acoplados aqui nos satélites, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem, esses sensores são alocados de uma maneira que vai permitir a captação por causa das janelas espectrais. Eu falando assim, parece até uma viagem, né? Você tem que conseguir visualizar. É porque, de fato, pessoal, é a forma que que ocorre essa energia. Energia, ela é incidente sobre a atmosfera. Ela não chega 100% aqui. Da forma mais simples que eu posso dizer, ela não chega 100% aqui. Parte dela é dissipada na atmosfera, um componente, certo? Aí, uma parte é absorvida, outra parte é refletida, outra parte é emitida, né? Então, ainda tem todas essas possibilidades. E a refletida é aquela que o sensor vai captar. E essa que o sensor vai captar, ela passa justamente pelas janelas espectrais, né? Que é justamente em regiões que há passagem da radiação, tá bom? Então, é isso. Então, por causa dessa limitação, os sensores estão alocados justamente de uma forma que possa captar essa energia nessas janelas espectrais, e aí a radiação que a própria Terra produz também vai ser capturada pelos sensores. Pessoal, a radiação eletromagnética, ela possui uma frequência e um comprimento de onda, que são características indissociáveis desse sistema. Frequência e comprimento de onda, né? E quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. Deixa eu adiantar aqui. Então, assim, a gente tem comprimento de onda e tem a frequência. O que a gente precisa perceber é que quanto maior for a frequência, menor será esse comprimento de onda. Aí aqui ele explica que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, já que menos comprimentos de onda implicam em menores distâncias entre suas fases consecutivas, certo? Esse comprimento de onda se dá pelo quê? Pela radiação eletromagnética, certo? Então, gente, o que a radiação eletromagnética possui? Possui uma frequência, um comprimento de onda, que são umas características do sistema, que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, certo? Então, a gente vê aí o comprimento de onda da radiação eletromagnética a partir da sua frequência, né? A gente vê aqui o comprimento de onda e as frequências da onda, certo? E certas porções situadas dentro do espectro são justamente de interesse do sensoriamento remoto. E aí os sensores registram a radiação numa faixa contínua e vai dividir em intervalos, onde a energia chega até a Terra
E aí, com a superfície, eles são chamados de bandas e aí de faixas espectrais, tá? Então, a gente vai observar justamente essa questão de frequência e de comprimento de onda, tá? Então, voltando aqui, o sensoriamento é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens, como a gente já falou. A radiação é o calor, é o tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para outro, quando há diferença de temperatura entre eles. E a transferência de calor pode ocorrer de três formas: radiação, condução e convecção, certo? A radiação térmica, né, também conhecida como irradiação, ela é justamente uma forma de transferência de calor que vai ocorrer por meio das ondas, como eu falei para vocês. E com essas ondas, podem propagar-se no vácuo, tá? Elas podem propagar no vácuo. Então, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver transferência de calor. Outro princípio físico é que todos os corpos vão emitir radiações térmicas que são proporcionais à sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto vai irradiar. Então, vamos imaginar aqui essa vegetação nessa área. Um exemplo aqui, para vocês tentarem visualizar. A fonte de energia, que é o Sol, vai irradiar, né, que a energia incidente ela vai irradiar sobre essas árvores, e essas árvores vão refletir e mandar a imagem para o sensor. O sensor vai captar e vai justamente captar esses verdes que vocês estão vendo aqui, que são áreas de vegetação. Então, o sensor captou, sensor a bordo de satélite, ele captou a imagem e ele mandou de volta essa imagem através dessa... Foi refletido, ele mandou de volta e aí teve essa resolução aqui dessa imagem, certo? Imaginem que seria essa imagem, essa imagem que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Até aí, ok. Vamos ver aqui. Outra questão para a gente entender, outro princípio, é em relação ao comportamento da natureza da radiação, né? Que a gente chama de modelo ondulatório ou corpuscular. O modelo ondulatório está relacionado à onda e modelo corpuscular relacionado à energia. Aí a gente tem aqui, por exemplo, um modelo ondulatório, né, relacionado à onda. Uma partícula carrega eletricamente, gera um campo em torno de si, e o movimento dessa partícula gera um campo magnético. Ambos os campos elétrico e magnético atuam vibrando ortogonalmente entre si e possuem as mesmas amplitudes. Isso aqui é uma visualização apenas acerca de comprimento de onda. Tudo isso está relacionado ao quê? Radiação eletromagnética, certo? A gente tem aqui alguns conceitos fundamentais, por exemplo, de comprimento de onda, comprimento de um ciclo completo, né, a frequência, que é a quantidade de ciclos por segundo, e alguns cálculos aqui. A gente tem aqui a frequência da onda, comprimento de onda, a gente tem aqui também a utilização do sensoriamento remoto, nessa faixa aqui, né, que é a principal faixa que nós utilizamos o sensoriamento remoto. Principalmente é utilizado muito a questão de radiação infravermelho. Vocês podem ver aqui o comprimento de onda, ó. Consegue visualizar, né? O comprimento de onda e a frequência. Comprimento de onda, comprimento de onda aqui e a frequência embaixo. Certo? Deixe-me ver. Sim, lembrando aqui para vocês, que eu falei para vocês que quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda, certo? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Aqui a gente tem também, mais uma vez, o espectro eletromagnético com as faixas. Então, aqui é o comprimento de onda, e aqui a frequência. Tá bom? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Certo? Pronto, agora vamos falar uns termos também bem específicos agora. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala em faixa do visível, né, a gente falou de espectro eletromagnético. Quando a gente fala desse espectro, né, que envolve faixa
que envolve comprimento de onda e frequência, né, a gente vai falar de faixa do visível. Só um instante. Pronto. Como a gente viu, resumindo aqui para vocês, como a gente viu, a atmosfera ela não permite a passagem total da radiação solar, certo? Não permite. Existem faixas que vão permitir a identificação da energia que foi refletida. Então, cada uma dessas faixas possui um intervalo que mostra como o objeto interagiu com a energia, e essa energia é o objeto do interesse do sensoriamento remoto. Então, a gente vai entender melhor cada uma dessas janelas espectrais, como foi a dúvida do colega. A gente vai entender como cada uma dessas janelas espectrais existentes nas faixas, por exemplo, ultravioleta, visível, infravermelho, tá? E demais faixas, certo? Como a atmosfera ela bloqueia a energia, a atmosfera vai bloquear a energia abaixo de 0,3. A gente está vendo aqui a faixa do visível a partir de 0,4, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, somente a ultravioleta está disponível para o sensoriamento remoto. Então, a violeta, ela está disponível para o sensoriamento remoto. Aí a gente chama, sabe de quê? Banda ultravioleta, tá? Então, na banda ultravioleta, a gente tem a ultravioleta longa, ultravioleta média, próxima, e na faixa do visível, a gente tem um comprimento de onda de 0,4 até 0,7, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu fazer um círculozinho aqui. Faixa do visível, 0,4 até 0,7. Então, envolve todas essas bandas aqui, a gente chama de bandas, certo? E aí, ela vai variando do azul até o vermelho, e cada banda tem um subintervalo, tá? Professora, mas o que é esse espectro? O espectro visível, ele é a porção do espectro eletromagnético, cuja radiação, pessoal, ela vai ser composta por fótons que são capazes de sensibilizar o olho humano de uma pessoa normal. Ou seja, são coisas que a gente consegue visualizar. Por isso que a gente chama de faixa radiação por luz visível. Ou simplesmente em luz, tá? E ela está justamente dentro dessa faixa aqui, que eu falei para vocês, dessa frequência. Deixe-me ver o que a gente vai falar mais aqui. Para que seja registrado, por exemplo, um objeto de interesse, você quer uma imagem da sua cidade, né, da sua região, do Rio Grande do Norte. E para que seja registrado, né, esse objeto de interesse, o sensor ele precisa estar nesse equipamento acoplado, pode ser terrestre, pode ser aéreo, denominado de plataforma, ou seja, eles podem dar uma aquisição remota, né, agora me fugiu a palavra, mas é tipo uma assistência remota, certo? Geralmente a gente classifica as plataformas de acordo com a altitude de trabalho. Existem, por exemplo, os 3 níveis de trabalho, que isso aí eu não vou me aprofundar com vocês, mas só para vocês saberem, chama nível de campo, tá? Tem nível aéreo e tem nível orbital. Quando eu falo em nível de campo, é usado radiômetros e espectroradiômetro. São os equipamentos que são utilizados. Quando eu falo em nível aéreo, são usados câmeras, radiômetros hiperespectrais, scanners, radares, certo? Você vê, porque são tantos termos, por isso que eu não vou me aprofundar. Mas a nível para vocês saberem, entendeu? Então, são esses 3 níveis. E o terceiro é o nível orbital. O nível orbital é através de radar, de imaginadores de satélites, de câmeras, de scanner, tá? Certo? Então, aí a gente tem a gente tem aqui a faixa do visível, aqui a gente tem o infravermelho, tá? A faixa do infravermelho, 0,7 até 100, que é 100 vezes maior que a porção do visível, e aí ele pode ser refletido ou emitido.
E, ó, radiação emitida pela Terra, principalmente na forma de temperatura. Então, a gente coleta o infravermelho. Existem imagens que são tratadas no infravermelho, certo? Deixa eu ver se eu... Aqui vocês conseguem ver aqui que pode ser isso aqui. Isso aqui pode ser o quê? Um rio. Isso aqui pode ser uma estrada, ó. Caminhos, tá vendo? Aqui uma bacia hidrográfica, vegetação ao longo da bacia, área desmatada. Deixa eu colocar aqui no carregador. Área desmatada. Tudo isso, pessoal, no sensoriamento remoto, a gente utiliza essas imagens para analisar tudo isso, certo? Uma área, por exemplo, o uso e ocupação dessa área. A gente vai trabalhar, a gente tem uma imagem, porque é muito difícil você ter uma imagem de alta qualidade para você trabalhar no seu software. Então, a gente geralmente tem imagens assim, por exemplo, de infravermelho, que a gente vai tratar essa imagem. Aí a gente percebe aqui, ó, área desmatada, né? Aqui parece como se fossem uns loteamentos aqui, ó, né? E aí a gente consegue fazer algumas identificações com essas imagens e no software a gente vai selecionando e colocando essas imagens por bandas, né? Por bandas, como eu falei para você. Bandas são bandas a gente chama de bandas do espectro eletromagnético, que a gente vai captar no infravermelho a coloração de cada imagem dessa. Você percebe que tem imagens que são, por exemplo, a coloração dessa, que é muito parecida com essa. Aí você coloca banda 1 na faixa tal, tal. Aí, por exemplo, esse vermelho já é um vermelho, né, digamos, um vermelho diferente, mais claro. Aí essa é similar a essa, tá vendo? A gente seleciona as imagens, aí coloca da faixa tal, tal, entendeu? Aqui também, ó, a coloração essa cor aqui é única aqui. Você vê que só tem uma bacia hidrográfica aqui nessa imagem, que é ao longo desse percurso aqui, tá? Então, tudo isso é feito no software, né, e é estudado. Quando a gente está estudando isso aqui, é justamente para a gente conseguir visualizar, pessoal. Imagine você visualizar esse mapa aí, digamos, imagine que é a sua cidade. Aí você, esse aqui é o rio que passa, né, próximo à minha cidade, isso aqui é aquela área que está desmatada. Então, o sensoriamento vai ajudar você, né, e a nossa disciplina proposta ajudar você a entender, compreender os tipos de mapas. E o sensoriamento é muito utilizado para a área de vocês, na área ambiental, para estudos de uso e ocupação do solo, desmatamento, recuperação de áreas degradadas, monitoramento, enfim, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre basicamente, que há uma interação em que ocorre a radiação, parte dessa radiação é absorvida, parte é refletida, como a gente falou, então, tem a absorção, transmissão e reflexão. E a quantidade de energia de cada tipo de interação é determinada pelas propriedades físico-químicas do alvo, ou seja, daquele determinado objeto que vai ser, né, absorvido, refletido essa imagem. Então, vai depender da energia refletida, por exemplo, de uma árvore, de um corpo hídrico, de um solo, por exemplo, né? Aí a gente vê que, por exemplo, cada objeto ele tem cores, e as cores de um objeto são dependendo do comprimento de onda que vai ser refletido por ele. Então, quando o sol ele vai incidir, por exemplo, aqui na flor, ele vai mostrar um comprimento de onda, ele vai refletir um comprimento de onda. Isso é para qualquer tipo de objeto, tá certo? Então, assim, o sensoriamento remoto, pessoal, ele é extremamente importante, principalmente para a área de vocês. Então, se eu dissesse assim, para quem quer ingressar na área, né, hoje em dia assim, extremamente necessário. Inclusive, nas empresas, eles desejam que a pessoa tenha uma noção, né, na área de geoprocessamento, sensoriamento remoto, mapeamento, enfim. E aí ele desempenha um papel fundamental em áreas, né, de diferentes atuações, principalmente mapeamento, cadastramento e monitoramento dos recursos naturais, tá? E aí é utilizado satélites, sensores de alta precisão, imagens digitais,
e produtos acessíveis, gerando a necessidade de se desenvolver sistemas computacionais capazes de manusear um volume de informações, então, mais significativo. Tá certo? Essas foram as nossas referências. E agora a gente vai entrar na